Eu ouvi uma história sobre o Oscar Wilde. A sua primeira peça encenada foi um completo fracasso. Foi um fiasco. Quando ele saiu do saguão do teatro, os amigos perguntaram: como foi? E ele disse: foi um grande sucesso. Mas a plateia foi retumbante, a plateia foi um fracasso. Esta é a mente legal, sempre tentando proteger um ego vazio, que não passa de uma bolha de sabão, oca por dentro. Mas a lei continua protegendo este ego. Lembre-se, no momento que você passa a ser legalista, no momento em que começa a olhar a vida por meio da lei, talvez essa lei, seja o governo, seja a igreja, não faz diferença. No momento em que você começa a ver a vida por meio da lei, por meio do código moral da escritura, dos mandamentos, você começa a não compreendê-la. A pessoa precisa ser vulnerável para saber o que é a vida. Ela precisa estar completamente aberta, insegura. Precisa ser capaz de morrer para conhecê-la. Só assim ela consegue conhecer a vida. Se você tem medo de morrer, você nunca saberá o que é a vida, porque o medo nunca pode saber nada. Se você não tem medo da morte, se está pronto para morrer para conhecê-la, você saberá o que é a vida eterna, que nunca acaba. A lei é um medo oculto. O amor se expressa no destemor. Quando você ama, o medo desaparece, já observou? Quando você ama, não existe medo. Se você ama uma pessoa, o medo desaparece. Quanto mais você ama, mais o medo desaparece. Se você amar plenamente, o medo fica absolutamente ausente. O medo só aparece quando você não ama. O medo é a falta de amor. A lei é a falta de amor, porque a lei não é absolutamente nada, a não ser uma defesa do seu coração trêmulo e hesitante. Você tem medo e quer se proteger. Se uma sociedade se basear na lei, ela sempre terá medo. Se uma sociedade se basear no amor, o medo desaparece e a lei deixa de ser necessária. Os tribunais não serão necessários. O céu e o inferno não serão necessários. O inferno é uma atitude legal. Toda punição vem da mente legal. A lei diz que se você age de modo errado, tem de ser punido. E se age de modo certo, você tem de ser recompensado. E existem as chamadas religiões. Elas dizem que se você pecar, será atirado no inferno. Imagine só esse inferno. Essas pessoas que criaram essa ideia de inferno devem ser muito sádicas. Pela maneira como elas o retratam, dá para ver que fizeram todo o possível para fazer você sofrer. E inventar o céu também. O céu para elas e para os seus seguidores. Inferno para aqueles que não as seguem e não acreditam nelas. Mas essas são atitudes legalistas, as mesmas atitudes que punem os criminosos, e punir não adianta. Não se pode deter o crime, não se pode detê-lo com punição. Ele vai continuar crescendo, porque na verdade a mente legal e a mente criminosa são os dois lados da mesma moeda. Elas não são diferentes. Todas as mentes legais são basicamente criminosas e todas as mentes criminosas podem se tornar mentes legais. Elas têm esse potencial. Elas são dois mundos, mas não separados. Elas fazem parte do mesmo mundo. O crime continua aumentando e a lei continua ficando cada vez mais complicada e complexa. O ser humano não tem mudado por causa da punição. Na verdade, ele tem ficado mais corrompido. Os tribunais não mudaram o ser humano. Eles o corromperam ainda mais. E nem os conceitos de recompensa, de céu, de respeitabilidade têm adiantado alguma coisa. Porque o inferno depende do medo e o céu depende da ganância. Medo e ganância
São esses os problemas. Como você pode mudar as pessoas por meio deles? Eles são as doenças, e a mente legal continua dizendo que eles são os remédios. É preciso uma atitude completamente diferente, uma atitude de amor. Cristo traz amor para o mundo. Ele destrói a lei, a própria base da lei. Este foi o crime que ele cometeu, por isso foi crucificado, porque ele estava destruindo todas as bases dessa sociedade criminosa. Ele estava destruindo a própria pedra fundamental deste mundo criminoso. O mundo das guerras, da violência, da agressão. Ele representou uma pedra fundamental totalmente nova. É preciso compreender muito bem esses versículos. E um deles, intérprete da lei, experimentando-lhe, perguntou. Ele queria derrotar Jesus com um argumento legal, com base na lei. Existem muitas passagens em que Jesus foi instigado a cair das alturas do amor para os vales escuros da lei. E as pessoas que o experimentavam eram extremamente astutas. Faziam perguntas que, se Jesus não fosse realmente uma pessoa realizada, acabariam fazendo ele uma vítima. Eles lhe davam o que é chamado lógica dilema. Qualquer coisa que você responda acaba sendo pego. Se você disser isso, acabará sendo pego, e se disser o contrário, será pego da mesma maneira. Você já deve ter ouvido falar da famosa história que Jesus estava sentado à beira de um rio e uma multidão se acercou dele e trouxeram à sua presença uma mulher. Disseram que essa mulher tinha sido surpreendida em pecado e perguntaram o que diz disso. E eles os testavam, porque as antigas escrituras diziam que se a mulher comete um pecado, ela teria de ser apedrejada até a morte. Agora eles davam duas alternativas a Jesus. Se ele seguisse as escrituras, então eles diriam: e o seu conceito de amor e compaixão? Não vale mais nada? Você não perdoa? Então todo aquele discurso sobre amor era só conversa fiada? Então eles teriam de acusar. Ou se ele dissesse perdoa-na, então eles diriam: então você é contra as escrituras? E você vive dizendo às pessoas: eu vim para completar as escrituras, não para destruí-la? Era um dilema. Essas eram as duas alternativas que ele tinha. Mas a mente legal não se dá conta de que o homem de amor tem uma terceira alternativa que a mente legal não conhece, porque ela só consegue pensar em termos de opostos. Só existem duas alternativas para a mente legal, sim ou não. Ela não conhece a terceira alternativa, que é de Bono. Ele chamou de pô. Existem o sim ou não, e a terceira alternativa é pô, que não é nem sim nem não. É algo totalmente diferente. Jesus é o primeiro homem desse mundo a dizer pô. Ele não usou o termo que foi inventado por Bono, mas ele disse pô. Ele disse, de fato ele disse. Jesus disse a essas pessoas na multidão: aquele dentre vós que tiverem sem pecado e nunca tiveram pensado em cometer pecado, que se adiantem. Vós deveis pegar nas mãos a primeira pedra e matar essa mulher. Mas não havia ninguém que não tivesse cometido um pecado ou que não tivesse pensado em cometê-lo. Pode ser que existam pessoas que não tenham cometido nenhum pecado, mas elas podem estar pensando o tempo todo em cometê-lo. Na verdade, de certo, pensam sobre isso. As pessoas que cometem pecado pensam menos a respeito deles. Aqueles que não cometem pensam o tempo todo e fantasiam a respeito. E para a essência mais profunda do seu ser, não faz diferença se você pensa ou age. Nos próximos episódios nós vamos continuar falando sobre esse assunto. Eu espero você aqui no canal, mas obrigado você que ficou escutando, acompanhando até agora. Não deixe de se inscrever, deixar o like para incentivar o canal a crescer e alcançar o maior número de pessoas possível, para que juntos possamos nos incentivar ao amor, às obras excelentes e crescer em espiritualidade juntos.
para o despertar coletivo dessa humanidade que geme em dor, em lamento juntos, não é mesmo? Um forte abraço, namastê e até lá!